Bom, pessoal, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês para evidenciar como que a gente faz um primeiro projeto de circuitos dentro dessa ferramenta online que é o Tinkercad. Bom, vocês vão ter que se inscrever, né? Acredito que todos já tenham feito isso. E depois que vocês se inscreveram, basta entrar na conta. Bom, eu já tenho uma conta aqui cadastrada. Vou entrar aqui com o meu e-mail. E aí eu já tenho então aqui um painel, né, mostrando então esse dashboard, mostrando algumas coisas relacionadas especificamente à minha conta. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto, né? Só que veja que eu tenho algumas classes diferentes, digamos assim. Eu posso criar projetos em 3D, ou eu posso também ter a parte de circuitos, né? Nós vamos trabalhar com circuitos. Então, eu vou criar aqui um novo circuito e aí basta clicar nesse botão aqui. Bom, aqui ele já mostra para mim algumas coisas básicas que eu tenho aqui disponíveis, né? Alguns componentes básicos, tá? E basta que, por exemplo, eu arraste aqui esses componentes para essa área de trabalho para que eu possa iniciar os meus projetos. Por exemplo, vamos supor que eu queira também incluir aqui um Arduino, né, que é basicamente a ideia que vocês vão ter que fazer nos próximos, nas próximas semanas, né? Então, coloquei aqui esse Arduino, né? Ainda não tenho nada criado a esse projeto, mas eu vou fazer aqui, tentar fazer um pisca-pisca para vocês entenderem como que funciona mais ou menos. Bom, quando eu tenho alguma plataforma de programação, como, aliás, algum sistema que pode ser programável, como, por exemplo, o microcontrolador que está aqui dentro dessa placa do Arduino, então é possível que eu programe ou coloque alguma programação dentro dessa plataforma. Existem algumas formas de se programar aqui com o Tinkercad, pode ser de blocos, blocos mais texto ou texto. Aí vocês vão ter que descobrir qual é a forma mais fácil para vocês programarem. Eventualmente, alguns de vocês já estão cursando as disciplinas de programação, e aí é fácil de aplicar esses conceitos aqui dentro dessa plataforma. Então, vocês vão poder programar em C aqui. Bom, o que acontece também? Com o Arduino, vocês vão então ter que se familiarizar com algumas funções específicas, né? Por exemplo, essas funções que estão ou que são de escritas, né, ou de delay, enfim, de leitura, que são específicas para essa plataforma de desenvolvimento, elas vão ter que ser, então, estudadas por vocês, né? Ou seja, vocês vão ter que se adequar a essas funções. Não são funções específicas do C, mas essa função, ela tem lá dentro dela um conjunto de instruções que vão fazer toda a configuração e também, né, a ativação dos pinos responsáveis ou que estão disponíveis para vocês aqui utilizarem. Aqui eu coloquei um link para vocês, que vocês podem então fazer ou consultar essa documentação de referência. Por exemplo, acabei de mostrar aqui para vocês, né, o Digital Write. Aí você fala, o que que é essa função, o que que essa função traz para mim? Veja que nessa documentação eu tenho algumas funções básicas, por exemplo, o Digital Write, que eu acabei de mostrar para vocês. Tem funções matemáticas, de entradas e saídas analógicas, enfim. Inclusive, alguns tipos de funções ou estruturas que vocês estão estudando lá nas disciplinas de programação básica, né? Então, vocês vão poder estudar essas funções, nós vamos estudando essas funções também ao longo do tempo, durante o nosso curso, para dar uma visão geral. Bom, só para exemplificar um pouquinho, né? Esse Digital Write, que é a função que eu mostrei para vocês, olha só, ela aciona um valor high ou low em um pino digital. O high é como se fosse, na verdade né, um nível lógico alto, ou seja, se essa placa está alimentada ali com 5 volts,
né, eu vou então fornecer nesse pino digital 5 volts. Caso esteja trabalhando com 3,3 volts, então, nesse caso, seria 3,3 volts. E o low, que é o nível lógico baixo, corresponde a 0 volts. Tá? Então, essas informações todas estão aqui. Bom, vocês podem, então, além das descrições, encontrar a sintaxe, ou seja, a forma como você tem que escrever essa função lá no código de vocês, os parâmetros de entrada para essa função e também os parâmetros de saída, ou seja, o que ela retorna para vocês. Nesse caso, ela retorna nada. Né? O que é a sintaxe? Cada plataforma de desenvolvimento, cada software, vai ter uma forma de se programar, né? Ou seja, um conjunto de instruções ali específicas para você, e você tem que respeitar aquelas regras. Tá? São regras de digitação para aquela plataforma. Se você escreve errado, vamos supor que você coloque aqui, sei lá, digita write, ou seja, sem o L. A plataforma ela não vai entender aquela função, ela não vai reconhecer. E aí ela vai dar um erro de sintaxe, né? Ou seja, você tem que escrever o seu código todo correto para que ele possa ser compilado, né? Ou seja, traduzido para uma linguagem que o microcontrolador ali no caso vai entender posteriormente, né? Ou seja, o código vai ser salvo ali no microcontrolador, né? Para que ele possa ser gerado. Quando você digita o seu código corretamente, ou seja, sem nenhum erro de sintaxe, isso não quer dizer que o seu programa vai funcionar. Pode ser que ele não execute aquilo que foi planejado a princípio. Tá? Então vamos fazer algum exemplo aqui. Veja que o próprio exemplo de código que está aqui nesse referencial do Arduino é similar, né, se não me engano, até o mesmo, né, do que o código que está aqui nesse Tinkercad, nesse código de exemplificação. Veja que eu estou colocando ou acionando um pino digital, que é o pino digital 13. Se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver que esse pino é esse cara aqui, ó, digital 13. Então, a função que está sendo, ou a atuação que está acontecendo sobre essa plataforma, que é esse Arduino Uno, é justamente, nesse caso, sobre o pino 13. Então, ele vai jogar esse pino para nível lógico alto, ou seja, ele vai fornecer aqui 5 volts, tá? Vamos supor que ele esteja alimentado com 5 volts. Ele vai dar um tempo nessa condição, depois ele vai jogar esse pino para nível lógico baixo, ou seja, vai colocar 0 volts, e depois vai dar mais um tempo. E ele fica nesse loop aqui infinitamente, né? Ou seja, a função que ele está fazendo aqui é um pisca-pisca. Vamos ver como que isso funciona e como que a gente pode criar um primeiro hardware ali, um circuitinho, para que a gente visualize isso aqui com um LED, né, que é um componente eletrônico. Eu cliquei aqui, né, para finalizar esse código e vou buscar aqui alguns desses componentes que são básicos. Tá? A primeira coisa que eu vou buscar é justamente esse LED. LED é um componente que talvez vocês ainda não tenham conhecimento, né? Mas esse LED, deixa eu tentar escrever aqui para vocês, o símbolo eletrônico dele é esse aqui, ó. Então, é um componente de 2 terminais. Tá? Ele é similar ao diodo, só que ele é um diodo, aliás, né? Só que ele é um diodo que emite luz. Então, dependendo das condições que você fornece para esse componente, ele consegue emitir luz. Né? Vocês já viram isso em algum momento aí, na televisão ligada, enfim, em qualquer aparelho eletrônico, sempre vai ter um LEDzinho aí para informar. Só que como que você vai ligar esse LED nesse pino para que ele acenda e apague conforme a simulação que está sendo feita? Bom, para que a gente possa emitir luz a partir desse componente, é necessário que a gente respeite uma condição de polarização, tá? Eu não vou ser muito específico com relação a isso, porque não é o nosso propósito e vocês ainda têm que avançar um pouco no curso para entender. O que a gente vai abordar aqui? Vocês têm um pino que se chama anodo e vocês têm um outro pino que se chama catodo. Tá? Eu vou colocar de cá aqui.
Se vocês quiserem criar uma analogia nisso, né, basta verificar que aqui tem um casinho. Então, esse é o nosso catodo. A corrente, por esse componente, ela só vai circular em um sentido, que é nesse sentido aqui, ó, tá? Então, você tem que criar um circuito, né, que polarize ou que forneça uma tensão mais positiva aqui do que aqui. Ou seja, o anodo ele tem que ter um potencial maior do que no catodo. E esse potencial ele varia de componente para componente, tá? Aqui a gente não vai ficar muito preocupado com qual é esse valor de tensão, mas nós temos que respeitar essa condição para acender esse LED aqui, tá? Bom, olha só que interessante. Quando eu boto o mouse aqui em cima, nesse terminal do LED, ele mostra ali para mim anodo. Corresponde a esse cara aqui. E esse outro é o catodo, né? Ele está escrito catódica, mas é o terminal que corresponde ao catodo. Para que a gente possa acionar esse LED, nós vamos colocar esse cara, deixa eu mudar a cor aqui, nós vamos ligar esse terminal do catodo ao terra, ao GND, que é o nosso potencial nulo aqui. Onde que esse GND está? Que é o ground. Esse cara, tá vendo? São pinos ali que estão disponíveis para você fazer as suas conexões. O ground é a referência do circuito, né? Ele precisa ser conectado ao seu hardware externo, porque sem ele não é possível fazer o fechamento do circuito. Então você precisa colocar ele ali no seu circuito, ou fazer a conexão com ele. O que mais que eu preciso no meu circuitinho aqui, ó? Um resistor. Por que o resistor? O resistor vai fazer com que boa parte dessa tensão de 5 volts fique aqui em cima desse resistor e também para que, e aí garantindo que a tensão necessária para que o LED acenda seja suficiente, seja adequada, né? E também garantir que a corrente que está passando pelo LED também seja adequada. Bom, esse resistor aqui, para facilitar os nossos projetos, eu vou colocar aqui um valor de 1K. Provavelmente, né, esse conceito já está mais claro para vocês, dado que vocês já estão fazendo algumas disciplinas com esse conceito, né, abordando resistência, circuitos básicos e tudo mais. Então, vocês já sabem o que essa resistência representa, né? Resistência, basicamente, é um componente que vai, ou resistor, né, é um componente que vai oferecer uma resistência à passagem de corrente elétrica, tá? E aí a gente tem que lembrar da lei de Ohm, né? Então, tensão é corrente vezes resistência, resistência é tensão sobre corrente, e corrente é tensão sobre a resistência. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar isso aqui lá no pino do microcontrolador, que é o pino 13. Tá? Com isso, com o nosso circuitinho montado, e também com o código que está programado aqui, nós vamos ver esse LED piscando. É necessário que eu respeite essa polaridade aqui, do contrário, esse LED ele não vai piscar. Bom, vamos lá. Como que eu faço essa primeira ligação? Olha, se eu clico aqui no ground, vamos pegar daqui, ó, ground, GND, e arrasto esse pino, ou essa conexão, faço essa conexão até aqui, olha, por exemplo, né, eu garanto que esse ponto está conectado a esse outro. Para fins de padronização, eu vou colocar esse fio de preto, tá? E veja o seguinte, essa placa aqui, né, digamos assim, esse componente, chama-se protoboard. Né? O meu sotaque é meio ruim, né, mas chama-se protoboard. Veja que o protoboard ele tem algumas regras de conexão. Quando eu coloquei o mouse ali em cima daquele ponto, veja que todos esses pontos aqui que estão destacados em verde estão conectados entre si. Ou seja, todos esses caras aqui agora estão conectados ao GND.
Basta que eu faça, então, uma conexão aqui para que todos estejam conectados ao mesmo ponto. Tá? Eu preciso colocar aqui necessariamente? Não, mas é só um padrão, fica mais fácil de você evidenciar ou visualizar essas conexões. Da mesma forma, essa linha de baixo que nós vamos ligar aqui, ou que nós poderíamos ligar um VCC, por exemplo, um 5 volts, também eles estão conectados ao mesmo ponto. Isso corresponde a essa parte de cima, que é um bloquinho aqui superior e também inferior. Ele também tem essa mesma característica de conexão. Agora, esses aqui do meio, eles são um pouco diferentes. Olha, se eu coloco o mouse aqui em cima, vocês vão ver que aqui eu tenho colunas, né, e não linhas de conexão. Então, todos esses pontos aqui estão conectados ao mesmo ponto. Não mais esses aqui, né? Não é mais uma linha horizontal, e sim uma linha vertical. Tá? Essa coluninha aqui, então, está conectada ao mesmo ponto. Se eu, então, considerar essa outra linha, ela não está ligada a essa outra. Elas são independentes, ok? Bom, o LED eu vou colocar aqui. Veja que eu preciso ligar o meu catodo no terra. Então, eu vou pegar esse ponto, tá, que está ligado ali ao catodo, ó, e vou puxar aqui até aqui em cima. Fiz essa conexão. Agora, eu vou ligar um resistor. Vou pegar esse resistor aqui. E vou ligar nesse ponto, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer já uma rotação dele. Vou ligar aqui. E aí eu vou rodar ele aqui, ó. Tá? Aí ele ficou fora da posição que eu queria. Eu vou ligar ele aqui nesse ponto, olha. Por quê? É justamente um ponto que está ligado ao catodo. Nessa coluna, essa coluna corresponde ao mesmo ponto, né? Então, eu liguei o meu resistor ali no anodo. É como se fosse esse ponto aqui, ó, do meu circuito. Basta, então, que eu ligue agora o outro terminal do resistor ao pino 13, que é esse cara aqui, ó. Vamos mudar a cor dele aqui, vamos colocar, sei lá, azul. E vamos fazer essa ligação aqui, ó. Tem que ligar lá no meu outro terminal. Beleza. Aí está feito, então, o meu primeiro circuitinho. O hardware necessário para que eu coloque o LED, então, está feito. Ou que eu faça com que o LED seja acionado, ora sim, ora não, de acordo com o código que está sendo colocado aqui para mim. Bom, vamos ver. Para que eu possa visualizar o funcionamento, basta eu clicar em simulação, ou iniciar simulação, né? E beleza, olha, estou vendo que o LED ele está piscando, né, ou está acendendo por um segundo e ficando apagado por um segundo. Ok? Basicamente, esse é o nosso primeiro projetinho. E aí, é válido mencionar já que vocês vão encontrar aqui uma série de outros componentes que nós vamos ainda utilizar aqui na nossa disciplina e vão poder também ser utilizados por vocês nos projetos práticos, né? Lembrando que eu ainda tenho vários outros componentes. Olha, se eu colocar aqui todos, eu tenho um monte de componentes aqui disponíveis para que vocês, então, desenvolvam a lógica de vocês. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Visualizem esse vídeo aí, criem o projeto de vocês, esse primeiro projeto, conforme está aqui, para que vocês possam pegar uma familiaridade com essa plataforma de desenvolvimento. Até mais, pessoal.